você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. O que determina a nossa felicidade? Será que dinheiro traz felicidade? Ser belo é estar feliz? Do que depende a nossa felicidade? Quais os fatores que determinam esta felicidade? Vamos falar também sobre as 10 emoções básicas da felicidade. O quanto é importante que a gente cultive essas emoções. Vamos falar também sobre o que podemos fazer no nosso dia a dia, coisas práticas para vivenciarmos a felicidade. E a nossa relação com o outro? A nossa comunicação com o outro? Vamos falar da tal da ouvir na essência. Sabe a escuta ativa? Então, sobre ela também vamos falar no nosso programa de hoje. Vamos também falar sobre algo que faz fluir a nossa felicidade. O famoso flower. O que é? Como desenvolver? Quais aspectos da nossa vida que nos faz felizes? E por que isso é importante ser desenvolvido por nós? O programa de hoje está mais do que especial. Hoje eu vou contar para vocês a parábola das longas colheres. Em um reino não tão distante, havia um rei que era muito famoso por ser excêntrico, por receber muito bem as pessoas em seu reino, pela sua grande majestade e toda a luxúria e bem-servidão. Então, este rei resolveu fazer uma grande festa, um grande baile, e convidou a todos do seu reino, todos, exatamente todos, e também os vizinhos, outros reinados, para o grande baile, para a grande festa. Ah, não mais que muito, todos foram. Claro, este rei era muito famoso por suas festas maravilhosas, cheias de luxúria, por muita comida, muita música. Todos foram. E a festa acontecia, as horas passavam, muita música, muita dança, muita luxúria, todos muito bem vestidos. Mas onde estavam as comidas? Aquele reino era muito famoso por servir muito bem as pessoas e todos estavam ali esperando pelos alimentos, porque queriam servir-se muito bem. Mas a hora ia passando e nada de comida, nada de refeições. Foi dando aquela fome
e as pessoas se incomodavam e estavam todas muito irritadas, porque todos estavam com fome. E as horas e horas e horas de festa passando e nada de cheirinho de comida. De repente, a situação ficou insuportável. O rei, então, se manifestou, convidou a todos que passassem para uma outra sala, onde ia ser servida uma grande refeição a todos. Ah, mas não precisou dizer muito. Todos correram para outra sala, como numa orquestra. Abriram a porta e viram um enorme caldeirão de sopa. Aquele cheirinho de sopinha caseira. A fome mais do que atiçada, todos correram para o caldeirão. E não é que, para sua surpresa, sabe o que encontraram? Longas colheres. Colheres com mais de 1 metro. Um olhou para o outro e foi aquela tentativa de comer. Ninguém conseguia se alimentar, porque as colheres eram longas. E foi uma brigaiada e uma discussão, e todos morrendo de fome, tentava daqui, tentava dali, nada de ninguém se alimentar. Até que então, um dos súditos que estavam ali, convidados, esperto, sabe o que ele fez? Ele percebeu que ao pegar a longa colher, servir com a sopa e levar até a boca do outro companheiro do outro lado, ele se alimentaria. E aí foi a grande descoberta. Um passou a alimentar o outro. Eu segurava a minha colher, alimentava você. Você segurava a sua colher e me alimentava. E aí, todos então ficaram fartos da grande e deliciosa sopa, servindo uns aos outros. Esta parábola nos ensina uma grande lição. Todos nós precisamos uns dos outros em todos os momentos de nossas vidas. Não somos sozinhos e não devemos querer caminhar sozinhos. Por isso, pense em servir o outro, com gestos de carinho, com gestos de amor, com muita emoção positiva, porque é assim que a gente constrói uma sociedade pacífica. Hoje estamos recebendo Alaécio Dutra, querido amigo, psicanalista, hipnotista, Master Coach Trainer. Alaécio, você tem muito conhecimento para nos trazer. Hoje, em especial, eu gostaria que nós falássemos sobre a felicidade. A felicidade é uma emoção que todos nós buscamos o tempo todo, senti-la. Então, nos diga o que determina a felicidade. Legal, Malu, muito bom estar aqui com você, com seus telespectadores. A felicidade talvez tenha sido um dos temas, ultimamente, um dos mais estudados, né? Mas olha só que interessante. Ela começou a fazer parte da psicologia positiva há apenas 25 anos. E os seus fundadores, quando eles se depararam com os temas que eram apresentados pelos alunos ao longo dos últimos 100 anos, eles perceberam que de cada 100 temas apresentados, 97, 98% tratavam sobre doenças, tristezas. E um percentual muito pequeno, 3 a 4%, falava sobre felicidade. Olha só. E eles começaram a perceber que tinham que mudar isso. Então eles desenvolveram nos Estados Unidos, há mais ou menos 25 anos, a psicologia positiva com foco na felicidade, naquilo que pode fazer as pessoas serem mais felizes, né? E depois de muitas pesquisas no campo científico mesmo, utilizando todas as técnicas, as dinâmicas de pesquisas científicas, eles chegaram a algumas conclusões bem interessantes, né? Por exemplo, havia-se um mito de que até os anos 80
de que pessoas felizes eram as pessoas eventualmente mais jovens, as pessoas com mais dinheiro, as pessoas mais bonitas, as pessoas que tinham mais saúde e assim por diante, né? Então, esse mito, as pessoas casadas, né? Esse Sim. mito, ele perdurou por muitos anos. Eles começaram a pesquisar isso. E aí começaram a perceber que nem todas aquelas verdades, aquelas crenças sobre felicidade, elas eram totalmente verdadeiras, né? Sim. Isso chegou a alguns percentuais interessantes. Por exemplo, nessas pesquisas se identificou que apenas 50% nós trazemos como carga genética, de hereditariedade para a nossa felicidade, para o nosso comportamento. 10% eles são sim. Mas vamos voltar só um minutinho nessa questão das 50% da genética. Essa genética seria, por exemplo, meus pais são super felizes, sempre foram alegres, nunca tiveram sintomas de depressão. Isso geneticamente passaria? Exatamente. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Famílias felizes, os italianos estão bem, então? Estão bem. Nesta. Porque eles conseguem extravasar mais facilmente, né? É. Mas eles demonstraram o seguinte, ó, que essa carga genética eu trago dos meus pais, né, no meu comportamento, né, 50%. Ok. De felicidade ou de infelicidade ou de um estado mais melancólico, menos melancólico. Então é nessa linha mesmo que você falou. 10% sim, apenas 10% corresponde àquilo que eu falei. Um bom casamento, ter bens, ser bonito ou não ser. Olha né? que percentual pequeno. Pois 10% apenas. Somente 10%. Somente 10% é essa carga que nós hoje, infelizmente, é onde nós damos o maior valor. Nós damos o maior valor para esses 10%. É porque ainda existe esse mito, eu acho que ainda vigora, sim, na questão das pessoas buscarem, né? Por exemplo, a questão financeira é imensa, né? Muitos acham que a felicidade, dinheiro não traz felicidade, outros dizem, mas traz sim. Traz sim. Ou, mas ele resolve, ou ele, né? Exatamente. Muito nessa questão desses 10%, ou a beleza, então as pessoas buscam sempre essa questão estética, né? Eu acho que saúde é até viável, é até louvável a busca pela saúde, né? Mas as pessoas ainda estão muito fixadas nessa questão financeira, de status, né? Que a mídia nos impõe muitas vezes, né? E a gente está vendo nesta pesquisa 10% apenas. Ela tem influência na nossa vida. E especificamente isso que você falou sobre o dinheiro, né? Que esse dinheiro não traz felicidade, dinheiro compra, assim por diante. Olha só o estudo que eles fizeram. Eles fizeram um estudo com milionários, né? E à medida que a renda dessas pessoas, à medida que o dinheiro dessas pessoas aumentavam também os problemas e a infelicidade. Com certeza, não tenho dúvidas. Então, nessa pesquisa sobre dinheiro, o que eles chegaram a qual conclusão? O dinheiro traz felicidade, sim, mas principalmente quando há um aumento de renda para aquela população mais pobre. Então, quando a população mais pobre, que ela muitas vezes não tem o básico, ela tem um aumento de renda, então sim, ela passa a ter um nível de felicidade maior. Mas olha só, uma pessoa hoje, vamos pensar no Brasil hoje, uma pessoa de classe média que tem um salário bom, que o mantém, que tem seu carro, sua casa, alguns têm sua casa na praia, assim por diante. Nossa classe média. Essa pessoa, quando ela tem um aumento no salário, por exemplo, ela só percebe o índice de felicidade nos 3 primeiros meses. Depois volta para o patamar anterior. Então, o dinheiro em si, ele não traz a felicidade. Talvez para aquela pessoa bem pobre, que não tem o básico, sim, porque ela muda de patamar. A pessoa que já está num nível de construção, de casa, de carro, de bens materiais, quando ela tem aumentos, até quando ela dobra essa renda, a felicidade dela não dobra junto. Ela tem um pequeno pico e depois ela volta para o patamar anterior. E em muitos casos, nos casos das pessoas que têm muito dinheiro, quando há um acréscimo muito grande, tende os índices de felicidade a voltarem para patamares piores de onde elas estavam anteriormente. Lógico, né, Malu? Tudo isso vai depender de como a pessoa administra a sua vida, né? Sim. Mas isso que eu estou falando aqui são pesquisas, e pesquisas trazem médias.
Dentro de uma média, tem a pessoa que não passou por isso, tem a pessoa que sofreu muito por isso, né? A questão de saúde que você falou também é bem interessante. Mostrou o seguinte: as doenças graves, aquelas doenças graves, sim, ela faz com que a pessoa saia de um nível de felicidade e fique num nível de infelicidade. Aquelas doenças graves. São poucas as pessoas que conseguem vencer isso. Mas olha só, o estudo que eles fizeram com tetraplégicos. Tetraplégicos. As pessoas tinham um índice de felicidade, quando tinha um acidente, caía e depois voltava para patamares iguais ou até superiores aos anteriores. Então mostra que também a forma como a pessoa vê as situações à frente dela. Como supera essas Como situações. supera. Então vimos 50% genética, 10% esses itens como dinheiro, saúde, beleza, etc. Exatamente. E os outros? Então, mas antes de falar dos outros 40 ainda, que ainda tem mais um índice muito interessante. Olha só, eles fizeram uma pesquisa com universitários, pessoas universitárias, e perceberam o seguinte: para completar isso de que o dinheiro não traz felicidade, né? E nessa pesquisa que eles fizeram, eles observaram o seguinte: na faculdade, lá na faculdade, os alunos que demonstravam os maiores índices de felicidade lá, de estar de bem com a vida, de encararem os desafios com mais leveza e assim por diante. Pessoas que lá demonstravam ser mais felizes. Ao longo da carreira, ao longo de 30 anos, foram as pessoas que mais ganharam dinheiro. Tiveram ascensão no trabalho. Em todas as pesquisas feitas. Aí então o que nós falamos sempre é o seguinte, ó: dinheiro pode não trazer felicidade, mas a felicidade traz dinheiro. Essa é a grande diferença. E eles tiveram a capacidade de acompanhar essas pessoas durante 30, 40 anos, né? Acho que essa é uma frase para a gente marcar. Isso, ó. Né? Dinheiro pode não trazer felicidade, mas a felicidade traz muito dinheiro. Isso vai ficar marcado. Então, tá bom. E aí os outros 40%? Então, aí entra, né? 50% a minha carga genética. Ok. Os 10% são essas questões que nós falamos exteriores, né? E os 40% são as questões interiores. Basicamente, a forma como eu encaro a vida, a forma como eu gerencio os meus pensamentos, né? A forma como eu gerencio meus pensamentos, a forma como eu vigio meus pensamentos. Olha só que interessante. Tem uma forma de vigiar os pensamentos. Quando eu sei exatamente aquilo, eu me conheço profundamente, né? Aí podemos resgatar uma frase, talvez nós venhamos a falar sobre Sócrates ainda, né? Mais de 2.500 anos, o conhece-te a ti mesmo. Talvez a essência hoje da felicidade, ela ainda esteja calcada nesta frase, o conhece-te a ti mesmo. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quais são as minhas emoções, melhor eu vou conduzir a minha vida. Com certeza. Esses 40%, Malu, é para mostrar que eu sou o responsável. Para que eu saia, por exemplo, daquela zona de vitimização, né? Em que eu culpe as outras pessoas, o mundo, o governo, a religião, a sociedade pela minha infelicidade. Quando eu sei que 40% dela depende de mim, aí eu vou atrás, eu vou procurar. E para isso nós temos muitas formas de trabalhar, muitas ferramentas. Muito bom, eu acho que isso também a gente tem que deixar marcado, né? Para que as pessoas entendam que o quão é importante conhecer a si. O Né? autoconhecimento. 40% da felicidade, da minha felicidade, depende de mim. Exatamente. Exclusivamente de mim. Então eu tenho que realmente buscar, né, conhecer, saber lidar, como você disse, né, com essas emoções todas que nos envolvem, né? As emoções todas que envolvem a felicidade, né? Essas emoções básicas, que eu acho que você também vai nos falar sobre isso. Exatamente. Aí nós entramos justamente nessa questão de identificar. A psicologia positiva, ela identificou 10 emoções básicas que nós temos que identificar no nosso dia a dia para que nós possamos ser mais felizes, né? Mas eu quero lembrar ainda um detalhe. O meu dia a dia, a forma como eu vou me relacionar com as pessoas, eu tenho que estar permanentemente vigiando os meus pensamentos. Quando eu tenho essa capacidade de vigiar os meus pensamentos,
aquilo que eu penso nesse momento vai afetar as minhas emoções, irão afetar os meus comportamentos e irão afetar o meio em que eu estou inserido. Então aqui nós temos 4 palavras mágicas também. Ó. Os meus pensamentos afetam as minhas emoções, afetam os meus comportamentos e aí afetam o meio que eu estou inserido. E é um looping que nós chamamos, que ele pode ser vicioso ou virtuoso. Se eu tenho um looping vicioso, eu tenho um pensamento não muito agradável, já traz uma sensação ruim em mim mesmo, eu vou me comportar desta forma e vou afetar o ambiente onde estou inserido. Por exemplo, eu vou afetar você que está aqui ao meu lado. Afetando você, volta um pensamento negativo que intensifica aquela emoção negativa, que intensifica o meu comportamento, que afeta o ambiente novamente. Então nós chamamos isso aqui é um looping negativo. Para que eu possa interagir nesse looping negativo, eu tenho que transformar num looping positivo. Começando pelo pensamento. Quando eu paro e penso, o que eu estou pensando agora? Né? Eu faço essa autoanálise do meu pensamento. Que pensamento é esse? Eu vou conseguir levar uma emoção positiva que afeta o meu comportamento, que afeta o meu ambiente. Mas tudo, Malu, começa pelo pensamento. Né? E aí nós temos algumas técnicas, podemos até falar mais para frente, que a gente aplica muito em consultório, essas técnicas de fazer o que nós chamamos de stop, essa parada. Em que momento que eu consigo parar esse meu pensamento? E me analisar, né? Exatamente, fazer essa autoanálise. Na correria do dia a dia, as pessoas pensam não ter este tempo. Exatamente. Mas elas têm. Tem. Tem. Aí eu vou te falar uma coisa que talvez, poucas pessoas que não sejam do meio de estudos, da psicanálise, da programação neurolinguística, da hipnose, a maioria das pessoas desconhece. Por exemplo, você sabia que o primeiro pensamento que você tem, em qualquer momento da sua vida, ele não é seu. O primeiro pensamento que você tem, ele não é seu. Ele é gerado pelo seu inconsciente. Os outros pensamentos que vêm, sim, são seus. É por isso que você pode, por isso que se fala, né? E eu que tenho 55 anos de idade, né? Sou de uma época em que os avós falavam, conta até 10 antes de falar alguma coisa, né? Não sei se você teve essa ideia de lembrar dos nossos avós falando isso. Esse conselho dos avós, ele tem um profundo psicológico muito grande. Uma sabedoria grande. É uma sabedoria grande. Por quê? Hoje a psicologia descobriu o seguinte, ó, o primeiro pensamento não é meu. Ele é originado do meu inconsciente, teríamos que entrar numa outra área, mas para que nós possamos entender. Ele é originado de toda a minha história. Por que algumas vezes eu tenho reações que depois eu falo, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu não devia ter falado essa coisa para a Malu, eu não devia ter agido dessa forma, eu não devia ter feito aquilo. Por quê? O primeiro pensamento que veio não era meu especificamente, mas os outros vieram confirmar. Só que eu só paro para pensar alguns minutos depois. Então, quando eu paro esse pensamento primeiro, que eu faço este autodiálogo comigo mesmo, eu consigo parar muitas questões. E esse primeiro pensamento que você diz é em várias circunstâncias. Em tudo que você imaginar. Nas relações mais conturbadas, até no dia a dia, no trânsito, por exemplo, né, que é onde nós exercitamos mais a nossa paciência. Né? Mas aqui entra uma figura muito interessante, que alguns filmes utilizam, a mídia, desenho animado, até que aparece uma vozinha falando aqui, com uma roupinha de anjo, e aqui uma roupinha de um capetinha, por exemplo. Né? Sim. É uma metáfora, mais ou menos. Tom e Jerry tem muito isso. Exatamente, exatamente. É uma pequena metáfora de como nós funcionamos, de como os nossos pensamentos funcionam. Nós temos alguns pensamentos funcionando de forma negativa e outros tentando corrigir isso. Mas a boa notícia é que nós temos ferramentas para fazer isso. Nós temos como respirar e falar, peraí, isso está me dominando, eu tenho controle sobre isso. E esses estudos começaram já no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, em 95. Sim. Olha só, quando ele falava o seguinte... É um livro de cabeceira, meu. É espetacular este livro. Em um determinado capítulo ele fala o seguinte, que ele fala do sequestro emocional. O sequestro emocional é isso, eu estou diante de uma situação, eu tenho atitudes, eu tenho comportamentos que depois eu falo, não eram meus. Né? Por que eu agi assim?
Ele fala o seguinte: nós somos sequestrados emocionalmente. Esse sequestrado emocionalmente é isso. O pensamento veio, eu reagi a ele, eu dei combustível a ele e depois eu falo: por que eu fiz isso? Nós vimos ultimamente discussões nas redes sociais, né? A dica para você não discutir numa rede social, por exemplo, seja qual for, você lê a notícia, a pessoa mandou aquilo para você, você pega e escreve, mas não tecla o enter ou não mande. Escreva tudo que você está sentindo. Respire, leia novamente. E aí fale assim, ó, se eu receber isso, como que eu vou reagir? Sim. E se depois de você pensar assim, você pode mandar. Mas o ideal ainda é que você peça para uma terceira pessoa ler antes de você mandar. Muito bem, Malu. E como nós falamos, a psicologia positiva identificou 10 emoções básicas que nós temos que identificar no nosso dia a dia. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ver que nós somos pessoas felizes. Eu até anotei aqui para não esquecer nenhuma delas, né? Vamos lá. Então, no meu dia a dia, eu tenho que entender e identificar, no decorrer do meu dia, momentos de alegria, em que eu senti uma alegria. Momentos de serenidade, de admiração, de inspiração. Olha só, quantas vezes durante o dia eu parei e me senti inspirado para alguma coisa. Há um sentimento fantástico, né, que é a gratidão. Eu senti gratidão durante o dia por alguma coisa. Esperança, orgulho comigo mesmo, né? Quantas vezes a autoestima está um pouco baixa e nós deixamos sentir: nossa, eu estou orgulhoso pelo aquilo que eu fiz, foi um trabalho excelente que eu fiz. Então eu tenho que identificar e sentir essas emoções. O interesse e a diversão. Se eu identificar interesse e diversão, interesse em fazer alguma coisa, achar as coisas divertidas, eu vou me sentir muito bem. E a última, que engloba todas as outras 9, é o sentimento de amor. Quanto mais amorosidade eu perceber no meu dia, melhor eu serei. E nós vamos falar bem mais sobre isso na prática daqui a pouco, não é mesmo, Malu? E são em pequenos detalhes. Exatamente. Não é? Em pequenos detalhes que nós devemos observar essas emoções, porque elas existem e estão ao nosso redor a todo momento. Perfeito. Quero mandar um beijo de gratidão, aproveitar e identificar essa emoção linda da felicidade para minha querida Andréia Ramos, que me maquiou hoje para o programa. Um beijo, Andréia querida. E vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui da Pag Leve Cerealista. Vamos falar um pouco sobre qualidade de vida. Uma forma de se ter qualidade de vida é se alimentar bem. Para isso eu trouxe uma seleção de produtos que eu acredito que faça muito bem. Semente de chia repõe vários minerais no nosso corpo. Os minerais são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Quinoa. Quinoa, grão, flocos, da forma como for, da forma como você queira consumir ela, existem várias formas, mas é um produto muito rico em aminoácidos. Dizem que tem 17 dos 20 aminoácidos essenciais para o corpo humano. Ele funciona na formação de todos os hormônios, ele funciona na formação de massa muscular e em formação de tudo que tem no nosso corpo. Então é um produto que todo mundo devia comer pelo menos uma colher de sopa por dia. Além disso, colágeno. Colágeno, além de toda a função estética que a maioria das pessoas já sabe, existe a função de manter cartilagens, principalmente nas articulações. Então também todo mundo devia comer um pouco de colágeno todo dia. Aqueles desgastes e aquelas dores que a gente começa a ter no final da vida. Se você começar a consumir isso bem antes, chega lá na frente a gente não vai ter esse tipo de problema. Lembrando vocês que qualquer tipo de dieta que você queira seguir, se você quer restringir carboidrato, se você quer fazer só uma reeducação alimentar, se você está com um problema de diabetes, quer controlar o açúcar no sangue, nós temos soluções para vocês. Nós temos produtos que vão de encontro com a sua dieta. Caso xilitol funciona para qualquer tipo de dieta, de redução calórica, uma redução de carboidrato ou uma redução por causa de um diabetes. Se você tem uma dieta de restrição de carboidratos, por exemplo, cacau 100% é um produto que você pode colocar nessa dieta. Psyllium ajuda muito no funcionamento do intestino. Hoje é uma questão muito comum entre as pessoas, ter o intestino preso. Você tomando uma colher de sopa de Psyllium por dia, você consegue regularizar seu intestino. E outra novidade que está chegando é a levedura nutricional em flocos. Todo mundo vinha pedindo muito isso lá na loja,
Tem vários nutricionistas hoje indicando, então chegou lá. A partir de hoje você pode ir lá que você vai encontrar levedura nutricional para comprar, tá bom? Pague Leve Cerealista, Mercado Municipal, Box 4445. Venha nos conhecer. Aceitamos todos os tipos de cartão. Voltamos num papo delicioso com a Laércio Dutra. Quero aproveitar e mandar um beijo para minha querida Amanda Rodrigues, minha cabeleireira especial, amiga do coração, que cuidou dos meus cabelos para o programa de hoje. Um beijo, Amanda. Laércio, falamos sobre a felicidade, o que determina, sobre as emoções básicas, mas o que fazer na prática para que eu possa vivenciar esta felicidade? Quais ações para que eu possa tê-la aí no meu dia a dia? Muito bem, Malu. A própria psicologia positiva, quando identificou essas 10 emoções, eles descobriram também que nós chamamos de intervenções, né? Ou na prática, aquilo que eu posso fazer no meu dia a dia para que eu vivencie essa felicidade e desperte aquelas 10 emoções. Uma das práticas diárias que eles chamam é o savoring, ou saboreando. É eu transformar algumas atividades do meu dia em atividades mais prazerosas e mais lentas. Tem uma linha na alimentação, por exemplo, chamada de slow food, né? Em contrapartida ao fast food. Para mostrar que algumas vezes nós precisamos desacelerar para nos conhecermos, que lembra que nós falamos que a ideia básica é o autoconhecimento. Então, quando eu desacelero, que eu paro alguns minutos, e o desacelerar pode ser, eu sou acostumado a andar de carro sempre a 80 por hora. Que tal 60, 70? Se a via permitir, lógico, né? Até na alimentação. Se eu sou acostumado a me alimentar mais rapidamente, que tal diminuir a velocidade da mastigação, procurar identificar os sabores dos alimentos e assim por diante. Ou no fim de tarde parar o saboreando, né? O savoring é isso também. É o parar para ver um pôr do sol, sentar para conversar no jardim, quem tem jardim, né? São atividades que, se nós observarmos, nós estamos resgatando a nossa essência, né? Quando nós resgatamos a nossa essência, nós conseguimos ter uma visão um pouco mais clara e identificar nesses momentos as emoções positivas que nós precisamos identificar. Ótimo. Esse Okay? é o savoring. O outro, olha só, uma coisa que nós acabamos não fazendo, que é chamado diário de bênçãos. O que são diários de bênçãos? Quando eu chego no fim do dia, eu posso ter um caderno simples, sem nenhuma tecnologia, e lá escrever aquelas coisas boas do meu dia. Por exemplo, nós usamos muito, nós falamos assim: antes de dormir, identifique 3 coisas boas que aconteceram com você hoje. 3 coisas boas. Não precisa ser nada muito extraordinário. 3 coisas pequenas, um sorriso, um abraço, uma ligação de uma pessoa que você fazia tempo que não recebia, um elogio de um amigo e assim por diante. Eu anoto. Aí nós vamos dormir com aquelas 3 coisas boas na nossa mente. Na lembrança. Na lembrança, né? Então essa é uma outra intervenção que ajuda a despertar para essa felicidade. Quando eu era adolescente, eu fazia um diário. E eu acho que era tão gostoso, uma prática tão gostosa, era tão comum na época, né? Hoje a gente não vê mais isso. Exatamente. Mas é essa a intenção também, né? Exatamente. De contarmos ali o que aconteceu. Naquele momento nem tanto coisas felizes só, né? Mas a intenção é essa, né? Do diário. Exatamente isso. isso. Se colocar. E junto com o diário de gratidão, ou em separado, a pessoa pode identificar o que mais faz sentido para ela, uma lista de gratidão. Hoje, pelo dia de hoje, por quais pessoas eu sou grato? Pessoas, porque eu falo de relações com as pessoas.
E a nossa felicidade vem também dessas relações. Quanto mais nós conseguimos nos relacionar bem, mais felizes nós seremos. Então eu posso ter um diário de gratidão, uma lista de gratidão, por quais pessoas que eu sou grato hoje? Quais pessoas que me ajudaram hoje? Então eu passo a identificar alguns aspectos mais positivos nas pessoas. Muito bom. E em seguida, Malu, tem uma muito poderosa, que é, na nossa vida, todos nós tivemos uma pessoa que nos ajudou muito. Um mentor, um professor, um pai, ou a mãe, um tio, um amigo, enfim, um chefe, muitas vezes um subordinado no trabalho. São muitas pessoas na nossa vida que em determinado momento elas fizeram a diferença. Talvez algumas pessoas identificam muitas pessoas. Enquanto eu estou falando aqui, talvez quem está ouvindo já pensou, opa, tem essa pessoa, tem aquela. Que tal, depois de identificar esta pessoa, escrever uma carta para ela, uma carta de gratidão. Se concentre, dedique lá uns 15 minutinhos e comece a escrever esta carta, dizendo qual foi o motivo que você está escrevendo, em que momento da sua vida essa pessoa fez a diferença, o que ela fez, o que isso trouxe para você, e você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Agora vem a segunda parte. Você vai entregar esta carta para a pessoa e vai ler esta carta. Olha que poderoso isso. A pessoa não está nem esperando que isso aconteça. Você vai falar, olha, eu escrevi uma carta aqui, eu tenho tido nos meus atendimentos transformações incríveis das pessoas quando fazem isso. Porque quando você vai para a pessoa e lê para ela tudo aquilo que ela fez por você, na maioria das vezes a pessoa não esperava isso. Uma declaração de amor tão linda, né? Linda e maravilhosa. Você cria um laço afetivo tão grande e na maioria das vezes, os relatos que as pessoas me falam depois, eu vi a pessoa transformada. Então olha só, quanto bem você pode fazer para uma pessoa que lá atrás, no passado, te fez uma ajuda e hoje você retribui com uma simples carta de gratidão, né? Indo lá e lendo para essa pessoa. Sim, um gesto muito lindo. Muito bonito. A última intervenção que nós chamamos é o famoso diário de abraços, né? É estipulado uma meta de 5 abraços diários. Olha! 5 abraços diários em que eu delícia. devo dar nas pessoas. E eu coloco isso como objetivo, porque isso também muda a minha estrutura emocional e das pessoas que eu estou me relacionando. Imagina eu acordar e falar assim, ó, hoje eu tenho que abraçar 5 pessoas diferentes no meu dia a dia, no meu dia, naquele dia. E eu anoto o nome das pessoas que eu abracei. Agora, dar um abraço também, tem inclusive algumas linhas de terapias, chamadas terapias do abraço, que funcionam muito bem, né? Mas é importante também mostrar como que é um abraço, porque o abraço que nós abraçamos as pessoas, ou é assim aquele abraço de lado, ou um tapinha nas costas, né? Nós não vamos levantar aqui porque estamos aqui com o microfone e tal, mas é o seguinte, é bem simples. Os dois levantam o mesmo braço. Por exemplo, pode ser os dois levantar o braço direito ou os dois o braço esquerdo e aí abraça. Levanta o seu braço direito, você está com o fio, né? Então, olha, aí abraçaria e encaixaria certinho. É um encaixe. Então, encaixe, coração com coração. É um então, se os dois levantarem o braço direito, há um abraço bem efusivo e fica muito legal. Pode ser o esquerdo também, então coração com coração. Quando eu faço isso, eu também transformo o meu dia, que poderia ser um dia cinza, num dia prazeroso. Então, todas essas intervenções já têm esse objetivo. Perceba que algumas são de uma visão interior e a maioria delas é uma visão para o outro. Eu tenho que ter uma visão para o outro. Sim. E o universo retribui a tudo aquilo que a gente transmite ao outro, né? Exatamente. Por isso elas são maiores e mais significativas. Ações mais significativas quando eu faço pelo outro, para o outro. Exatamente. As ações que você nos colocou nos remete a uma felicidade nossa, em primeiro lugar, né? Vamos dizer assim. Mas e nas nossas relações? Porque nós nos relacionamos o tempo todo, a todo momento. Como então lidar com essas relações? O que a gente pode fazer então para que as nossas relações sejam melhores? Aí nós entramos numa questão básica do relacionamento entre as pessoas, que nós chamamos de ouvir na essência ou escutativa. E ela tem como princípio
aparentemente simples, mas que nós temos dificuldade em colocar em prática. A base dela vem lá novamente falando de Sócrates, né? 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Jesus, Sócrates já trabalhava com isso. Toda a filosofia de Sócrates, os seus ensinamentos foram passados por Platão. Sócrates, a exemplo de Jesus, também não escreveu nada, né? Platão, que foi seu discípulo, quem escreveu tudo isso. Mas Sócrates se relacionava com as pessoas através do que ele chamava de maiêutica socrática, que era através de perguntas. Então ele só se relacionava com as pessoas fazendo perguntas. E quando nós trabalhamos com o ouvir na essência, a ideia básica do ouvir na essência, Malu, para que eu possa te entender, eu tenho que te ouvir. E para que eu possa fazer uma pergunta para você, eu também tenho que te ouvir. Aí tem um detalhe muito importante. Quando eu faço uma pergunta para você, principalmente na minha relação do primeiro núcleo, que é o meu núcleo familiar, quando eu faço uma pergunta para você, ela tem que estar totalmente isenta de julgamento. Tem que ser uma pergunta voltada para a curiosidade. Então eu estou sendo curioso a respeito de você e não te julgando. Importante. Porque quando eu faço uma pergunta para você já embutida de um julgamento, a pessoa se afasta. Já há um distanciamento. Quando eu faço uma pergunta voltada para a curiosidade, a pessoa se aproxima. Isso vale para tudo. Você quer ver, muitas vezes as pessoas nos procuram para pedir uma orientação, um conselho, e nós fatalmente somos levados já em primeira instância a querer dar esse conselho. Só que todo conselho que eu vou dar para você, Malu, ele está baseado, calcado nas minhas experiências, nos meus valores. E não naquilo que eventualmente você está precisando, né? O que é importante para o outro, né? O que é importante para você neste momento. Sim. Então esta é a hora de fazer a pergunta certa. Por exemplo, se você vem com um conselho e fala assim, Lércio, o que você acha que eu devo fazer? Ir para o caminho A ou para o caminho B? Se eu de cara já falo para você, olha, o ideal é você ir para o caminho B, porque eu acho que o caminho B é melhor, né? Mas se em vez de eu já dar o conselho, eu vou fazer a pergunta para você. No seu interior, né, no seu coração, para qual lado você tem mais tendência? Analisando o que A tem de bom e o que B tem de bom, para qual caminho você teria a primeira intenção de seguir? Olha só que poderoso isso. Quando eu faço isso, eu faço com que você pare e reflita. E fatalmente... Conheça a ti, em primeiro lugar, né, para poder responder essa pergunta. Exatamente. Você faz uma autorreflexão, Sim. faz uma introspecção, começa a analisar e começa a perceber o porquê você estaria com tendências aí para A ou porquê para o B. E você acaba tomando a decisão com mais assertividade do que eventualmente eu só te dar um conselho, né? Então, o ouvir na essência requer isso. Para que eu possa fazer esta pergunta para você, eu tenho que estar te ouvindo atentamente. Eu tenho que deixar você falar. Sim, Jesus fazia isso, né? Aliás, tanto Sócrates como Jesus, né? Sócrates não escreveu nada, nem Jesus, mas ambos trabalhavam com perguntas. Ele fazia muitas perguntas. Por né? isso, tamanha sabedoria. Exatamente. Né? Então, esta é o ouvir na essência, é a escuta ativa. A escuta ativa. Isso precisa de treino. Nossa, isso precisa de muito treino. Muito treino. Terapeuticamente falando, se eu estou diante de um cliente meu, é muito fácil eu aplicar isso. Porque eu estou aí na figura do terapeuta. Mas quando eu estou no meu relacionamento pessoal, no meu núcleo familiar, ou no meu núcleo de amigos, né, é mais difícil eu colocar isso em prática. Por isso que o conselho é sempre, treine. Treine nas pequenas coisas para que quando você chegar no momento em que você tem que colocar em prática isso, em que as emoções estão envolvidas, aquelas emoções não muito boas algumas vezes, eu consiga fazer perguntas sem julgamento para as pessoas. Eu consigo fazer perguntas de curiosidade. Malu, e tem uma outra questão. Eu falei sobre o momento em que alguém vem e pede um conselho, né, e eu vou e dou esse conselho. Então o ideal nessa hora é que eu faça uma pergunta para a pessoa e não dê um conselho. Fazendo a pergunta, eu acesso as informações interiores e a própria pessoa toma a decisão. Mas tem um outro momento muito interessante nas nossas relações, que é o seguinte: quando você quer me contar alguma coisa, você não está pedindo um conselho. Você quer me contar alguma coisa que aconteceu com você, ou falar de uma dor, falar de alguma coisa triste, ou mesmo uma coisa alegre,
e na hora eu te interrompo. Vamos dar um exemplo. Que você fale de uma dor de cabeça que você tem. Você fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça aqui, na hora eu falo. Mas ela está latejando? Ela está não sei o quê? Não, porque a minha, nossa, você precisa ver a minha dor. A minha dor é impressionante, está me doendo aqui que vai para o corpo todo. Quer dizer, eu pego aquele assunto que era seu, trago para mim, para dizer que a minha desgraça é pior do que a sua. É muito maior. Então esse cuidado nas relações nós também temos que ter. Porque quando você vem me falar alguma coisa, quando você vem me contar um acontecimento, quando você vem me falar de uma dor sua, o que eu tenho que fazer? Ouvir. O máximo que eu posso fazer é fazer perguntas para você. E se você parar de falar, tem uma pergunta, uma forma que é um padrão que nós usamos, que é, fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. O que mais você sentiu? O que te levou a pensar desta forma? Isso se encaixaria na empatia e na solidariedade? Perfeitamente. Até numa outra palavra que envolve também algumas questões até religiosas e filosóficas, que é a chamada caridade. Né? É uma forma de fazer caridade. Fala assim, eu queria tanto salvar o mundo, né? Não sei o quê, as crianças que passam fome. Mas eu esqueço de fazer a caridade com a primeira pessoa que está na minha frente, que é a empatia que você muito bem falou. Que identificar essa empatia nas pessoas. Porque as pessoas têm realmente essa tendência. Isso é fatal. O problema do outro, o meu é maior. O meu é maior que o seu. Muito maior. E em vários aspectos, né? Um monte de exemplos a gente poderia dar aqui. Mas essa questão de dar valor a essa palavrinha, né, que é a empatia. Isso transformaria tantas coisas, não é? Verdade. E isso que eu acabei de falar também, não é que nós façamos isso propositadamente. É até uma forma, no fundo, é uma forma de querer consolar você. Mas olha, nós fazemos a coisa invertida. Eu quero te consolar, eu quero dizer que... Eu vou falar do meu problema. Eu quero falar que a sua dor não é tão grande quanto a minha. Mas não é assim que funciona. A intenção talvez seja essa. Então, em vez de eu querer falar que a minha dor é maior que a sua, ouvir empaticamente. Que também é um outro nome dado para ouvir na essência, né? Que é ouvir empaticamente, que ajuda nessa relação com as pessoas. Que vem da questão da empatia, né? Exatamente. Isso transforma relações e nos faz sermos mais felizes no convívio um com o outro, né? Porque quando eu identifico aquilo que me faz feliz, em todas as intervenções, nas 10 emoções básicas que nós vimos, nas intervenções positivas que eu tenho que fazer durante o dia, o diário de bênçãos, a lista de gratidão, o diário de abraços, a carta de gratidão, eu tenho um olhar muito grande para o outro. E quando eu estou me relacionando com o outro, eu tenho muitas oportunidades de exercitar isso. E ao mesmo tempo em que eu elevo você, eu me elevo junto. Né? E nas nossas relações, algumas vezes, há uma tendência contrária. A tendência minha é rebaixar você para que eu me eleve. Mas a nossa relação emocional não é uma gangorra. Né? Ela sobe junto. Quanto mais eu elevo você, mais eu estou junto. Quanto mais eu abaixo você, mais eu abaixo junto. Então, se fosse uma gangorra, seria assim, né? Eu me elevo, você abaixa. Ou se você abaixa, eu subo. Talvez a intenção das pessoas seja essa. Mas, novamente, é uma leitura errada que se faz das relações. Laércio, querido, dentre tantas coisas maravilhosas que nós falamos, dos caminhos para a felicidade, as pessoas se observar, o que mais hoje, agora, nesse momento, eu posso fazer para que me conduza a essa felicidade de uma maneira mais fácil? Muito bem, Malu. Nós, dentro da psicologia positiva também, tem uma linha de estudos que é uma linha chamada do fluir, ou florescer, né? Então, quando eu consigo florescer, eu já estou num estado de felicidade mais avançado. A exemplo, o florescer ele vem da árvore mesmo, né? É uma árvore que cresce, quando ela floresce, ela está pronta, né? Ela está inteira, tem os frutos e tudo mais. Aliás, ela precisa florescer primeiro para poder produzir os frutos, né? Então, é a metáfora da árvore. Então, dentro desta linha, existe uma palavra em inglês chamada flow. Talvez a gente venhamos a escutar várias vezes. O flow não tem uma tradução ao pé da letra, mas é justamente o fluir. Quer dizer o seguinte, o que eu faço no meu dia a dia, quais atividades do meu dia que eu faço que eu não vejo o tempo passar. Eu começo a identificar isso. E se eu passei um dia
passei 2, passei 3 e não identifiquei nenhuma atividade que me seja tão prazerosa que eu não vejo o tempo passar, eu tenho que parar para analisar exatamente quais são as minhas aptidões em relação àquilo. Por exemplo, tem pessoas que trabalham durante 30 anos numa empresa e não vê a hora de aposentar. Então ela não curtiu aquele período que ela trabalhou. Eu necessariamente tenho que ser apaixonado por um trabalho assalariado, tudo mais? Não, mas eu posso gostar, me adaptar, me sentir bem nesse trabalho. Quando nós falamos do fluir ou do flow, eu procuro identificar, nesse caso, fora até do trabalho, aquelas atividades prazerosas. O flow também ele pode voltar lá para o início daquilo que nós falamos nesse bloco, que é o savoring. É eu poder saborear o momento. Então as coisas se encaixam. Quando eu estou saboreando o momento, eu estou no estado de flow. Quantas vezes que nós estamos lá com os nossos pensamentos? Olha só, numa leitura. Quando você está lendo um livro que ele é muito agradável, que você se identifica com ele, você senta para ler, de repente você não vê o tempo passar, né? Nós fazemos a brincadeira também que alguns homens quando estão... e o flow tem um detalhe. Você perde a noção do tempo, né? Ele é atemporal. E você perde a noção também da espacialidade. Se uma pessoa te chama, por exemplo, num primeiro momento você não escuta. Então o exemplo que nós damos é do homem que está assistindo futebol, né? Que está lá em flow, assistindo o timão, a esposa está chamando, todo mundo chamando, ele não está escutando. Por quê? A única atenção dele naquele momento é para o futebol. Ou a minha única atenção nesse momento é para o meu livro que eu estou lendo. Ou eu estou até no estado de meditação, né? Nós podemos falar sobre isso, que é um item que nós devemos agregar aos poucos, introduzir aos poucos na nossa vida, né? A meditação. Mas o flow ele sintetiza tudo isso. Quando eu encontro no meu dia a dia, aquelas pequenas coisas, Malu, que quando eu estou fazendo, eu estou ali de corpo e alma. Nem o WhatsApp está perto de mim, né? Para me atrapalhar, para tirar a minha atenção. Eu estou ali totalmente compenetrado, eu estou desenvolvendo um estado profundo de felicidade, que eu não percebo. Que aí eu estou me curando das minhas feridas. Então, quanto mais eu faço coisas que eu não vejo o tempo passar, mais eu estou me curando. Mas eu estou entrando em contato comigo mesmo. Talvez alguns perguntem agora, mas eu não sei o que me faz feliz. Não consigo identificar. Precisa identificar, não é? Precisa. E tem várias formas de se fazer isso. Por exemplo, uma delas, que é bem simples, que nós usamos muito. Você pega uma folha de papel e começa a relacionar aquilo que você gosta. Tudo que você gosta, sem fazer nenhum tipo de crítica. Né? Vai relacionando o que você gosta de fazer. Pode ser pintar, pode ser comer, pode ser correr, tudo. Você relaciona tudo aquilo que você gosta. Depois de relacionar tudo que você gosta de fazer, numa outra coluna você fala assim, se fosse ordenar isso aqui numa escala daquilo que eu tenho mais habilidade, que envolve também um outro item nisso, não é apenas gostar. Eu posso falar assim para você, eu gostaria, seria o desejo da minha vida pilotar um avião, né? Eu me sentiria muito bem. Mas pilotar um avião é algo que eu tenho habilidade? Não. Então isso aí seria lá no fim da minha lista, né? Pilotar um avião estaria no fim da minha lista. Eu primeiro faço uma relação de tudo aquilo que eu mais gosto, sem criticar, mesmo que seja pilotar um avião, né? E depois eu vou colocando isso numa hierarquia de habilidades que eu tenho. Entre cozinhar e andar de bicicleta, o que eu tenho mais habilidade? Quando eu falo cozinhar e tal, porque não é uma questão machista não, é porque eu vejo os homens entrando nisso também, sim, fazendo isso hoje como algo que é o flow, né? Muitos cozinham muito bem. Muito bem, né? Costurar. Eu prefiro costurar ou prefiro fazer tal coisa? Eu prefiro ler ou eu prefiro assistir um filme? Né? Eu vou colocando isso numa escala. Quando eu coloquei isso dentro de uma hierarquia, eu vou observar que aquilo que eu mais gosto de fazer e aquilo que eu número 1, que é a minha habilidade, número 1, aquilo é o que eu faço em que eu estou no estado de flow. E vou encontrar vários. Eu vou encontrar vários itens, né? Vários que a gente gosta. Que a gente gosta itens. E que tem muita habilidade. Sim. Tem muita habilidade. Por exemplo, você tem uma rara habilidade de trabalhar, fazer o que você faz aqui, conversando com as pessoas.
Ah, é o meu sonho entrevistar pessoas, mas eu não tenho toda essa habilidade. Talvez eu fique um pouco mais nervosa, mais estressada, e aos poucos eu vou desenvolvendo isso. Então tem aquelas coisas também que eu gosto muito e que eventualmente estão aqui na minha hierarquia como 5 ou 6, mas que se eu treinar, eu levo elas para cima. Que habilidade eu desenvolvo. Ninguém Sim, nasce com habilidade, nós desenvolvemos. São desenvolvidas. Isso mesmo. Então, isso é uma dica importantíssima para que a gente possa se olhar e buscar essa nossa felicidade. Exatamente. Fique à vontade para nos deixar então um recado. Muito bem. De tudo que nós falamos aqui, desta conversa extremamente agradável com a Malu, eu queria falar o seguinte sobre todas essas intervenções e algo que nós podemos aplicar a partir desse momento. A meditação. Hoje a meditação, ela perdeu aquele cunho religioso. Hoje a meditação é terapêutica. Para que nós possamos ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje, quando a pessoa declara num plano de saúde que ela medita, Malu, ela tem desconto. Olha. Porque comprovadamente a meditação faz com que a pessoa seja mais saudável. Então a meditação também é um tripé desta felicidade. Porque a meditação ela faz o quê? Eu tiro o olhar de fora e trago um olhar para dentro, que é o que nós falamos do autoconhecimento. Então se eu busco o autoconhecimento, o caminho é fazer a meditação diária. E olha, 5 minutinhos são suficientes. Maravilha. Laércio, foi um prazer te Obrigado. receber aqui no programa. As portas estão inteiramente abertas. Eu acho que a gente tem muito assunto para falar e em breve vamos marcar novamente um encontro, esse bate-papo delicioso, para podermos aí falar sobre emoções, sobre como lidar e como buscarmos ser mais felizes a cada dia. Eu que agradeço. Obrigada, Laércio. Obrigado a você. Obrigada.